impactos da reforma tributária, eles são de diversas naturezas. Os impactos mesmo resultantes da mudança do sistema tributário, eles demoram para aparecer, porque tem uma transição longa que começa em 2027 e termina em 2033. E esse impacto que virá depois, ele vem de várias formas. Uma delas é uma redução do ponto de vista das empresas, uma redução muito grande na complexidade do sistema tributário e, portanto, no custo burocrático pagar imposto, uma simplificação da legislação que deve resultar numa redução significativa do contencioso, uma redução do custo dos investimentos, uma redução do custo das exportações, um aumento da competitividade da produção nacional, e a eliminação de uma série de distorções na forma de organização da economia brasileira. O sistema tributário leva a economia hoje a se organizar de forma muito ineficiente. Afeta, por exemplo, a forma de construção de edifícios. Por conta do sistema tributário, é mais barato fazer um prédio de concreto armado que com uma estrutura pré-fabricada. Só para dar um exemplo de como distorce a organização da economia. Essas mudanças, todos esses efeitos, eles tendem a aparecer ao longo desse período de transição, uma parte em 2027, porque a mudança dos tributos federais é feita em 2027, e uma parte entre 2029 e 2033. O brasileiro, como médio, o que ele vai sentir? Por um lado, vai ficar muito mais transparente para ele quanto ele está pagando de imposto. Isso é muito claro. Isso vai ficar bastante claro para ele, que ele vai saber exatamente quanto está pagando de imposto e mais. Ele vai pagar imposto sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje no Brasil, você paga imposto sobre o preço com imposto, que na verdade torna tudo muito confuso saber quanto de fato você está pagando de tributos. Segundo, ele vai sentir alguma mudança de preços relativos, alguns preços vão cair, outros vão subir. No longo prazo, o efeito agregado é de redução de preço, porque, na verdade, você vai estar eliminando uma série de ineficiências que acabam entrando no preço das mercadorias. Então, o custo burocrático de pagar imposto, tem empresa de vende bens do consumo que tem mais de 200 pessoas só para cuidar de burocracia tributária. Esse custo vai deixar de existir e isso tende a se refletir no preço pago pelos consumidores. Então, isso vai aparecer também. Mas eu acho que o principal efeito para os consumidores é que isso tende a fazer a economia crescer mais, gerar mais emprego, aumentar a renda, aumentar os salários. Isso é um efeito que ele vai sentir, embora talvez ele nem chegue a relacionar com a reforma tributária, mas é um efeito que claramente vai acontecer. No curto prazo, qual é o efeito esperado? No curto prazo é um efeito basicamente via expectativas. A aprovação da reforma tributária, que é um tema que vem sendo discutido há muito tempo no Brasil, ela tende a gerar uma perspectiva de maior crescimento do país e, via maior crescimento, a abrir espaço para ter juros menores e para aumentar os investimentos já no curto prazo. Então, no curto prazo, esse efeito vem mais via expectativas. Alguma coisa já veio com a aprovação na Câmara, mas acredito que uma parte ainda depende da aprovação do Senado.